dificuldade do... Não, tá com zoom. Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer o seu convite, né? A gente se encontrou aí pelo Instagram e Sim. É muito bacana falar desse assunto que nós vamos conversar hoje. Bom, para quem não conhece, meu nome é Valesca Bassan, eu sou psicóloga, eu sou especializada em transtornos alimentares, trabalho já há 11 anos no Ambulim, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria, em São Paulo. E dentre os transtornos alimentares, o que eu mais me dedico a estudos e o maior número de atendimentos é o transtorno de compulsão alimentar. Então, que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Que legal, que legal. Teve acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu conversei com uma nutricionista e a gente falou sobre imagem corporal. Falamos um pouco superficial sobre compulsão, até porque é um assunto mais delicado, né? Então, 2 nutricionistas falando sobre isso, eu achei que era mais interessante ter um psicólogo para se aprofundar nisso, né? A gente sabe que compulsão alimentar, transtornos alimentares, não se trata somente com um profissional, né? É um tratamento multidisciplinar, cada um aí dentro do seu quadrado, fazendo as ligações aí entre profissionais para poder auxiliar os pacientes, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. E aí são profissionais especializados e para tratar, né, a nutrição comportamental, são os profissionais de nutrição, estudam nutrição comportamental para tratar os transtornos alimentares. Porque o que a gente sabe não é só uma mudança de hábito alimentar, é uma mudança de comportamento alimentar. Então aí a gente se completa nesse tratamento. Sim, eu até ia fazer, né, uma meia-culpa que vários dos transtornos alimentares acabam sendo culpa do próprio nutricionista, né? E assim, eu sei que se você falar, mas eu não vou, né, apontar o dedo para ninguém, mas a gente sabe que quem cuida disso é o nutricionista e às vezes essa nutrição restritiva acaba gerando compulsão, né? A gente sabe que restrição está muito mais próximo de gerar uma compulsão do que trazer o resultado que a pessoa espera, né? Exatamente. Mas também só uma informação assim, dentro de uma academia também é um lugar de fabricar transtornos alimentares, né? Você não sei se atende em academia, trabalha em academias, mas a exigência que algumas pessoas de educação física, obviamente a gente não pode generalizar, é tão grande por um resultado que aí isso vai para uma nutrição restritiva, enfim, que aí a gente entra na nutrição, que não é minha área, e também num exercício muito, muito forte, assim, uma exigência no exercício para um corpo ideal. E quais são as pesquisas, né, que a gente sabe? 95% das dietas restritivas, elas vão dar errado. Então, 95% das pessoas que fizerem dieta, elas não vão conseguir se manter no peso. E toda dieta, ou melhor, todo transtorno alimentar, ele partiu de uma dieta, né? Não só a compulsão alimentar. Também a anorexia, a bulimia, eles partiram de uma compulsão alimentar. É uma linha muito, muito tênue, né? A gente transita, exatamente, né? Principalmente no meu caso, então você deu o exemplo de uma academia, eu recebo alunos, né? Que eu dou aula também de personal, que falam às vezes, mas eu vi na internet que tal coisa dá resultado, ou fulano me disse que tal coisa que para ele funcionou. E isso é muito comum nas pessoas, isso é muito comum. Se funciona para fulano, por que não funciona para mim, né? E aí a gente sabe que cada organismo ele reage de um jeito a determinado nutriente, né? Às vezes o nutriente que para mim tem um benefício X, para você vai ter um benefício Y, né? Não necessariamente exatamente o mesmo benefício. E aí além da gente lidar com as pessoas que invadem as áreas alheias, a gente também acaba lidando com as redes sociais, né? Que foram feitas, acredito eu, para uma coisa boa, e aí acabou que a gente encontra também muita coisa ruim, muita desinformação, né? Por mais que a informação hoje esteja próximo
da gente, né? Muito rápida, a informação chega. Só que qual tipo de informação que a gente está consumindo, né? Sim. Mas a gente tem também uma exigência da sociedade, né? Uma exigência da mídia por esse corpo perfeito. E aí, na procura do corpo, né, nessa vontade de se enquadrar, porque se você pegar, tem um livro muito interessante, que chama A Ditadura das Dietas, que ele conta, assim, é um século de dietas, né? Então, a autora, ela foi pegando todos os dados de quando se iniciou. Então, a gente tinha casos de pessoas obesas lá na 1940, 1400 e alguma coisa. Eram pessoas que se vendiam, né? Que vendiam esse corpo porque era tão difícil ver uma pessoa obesa, que aí foi que surgiu essas pessoas de circo, olha, a mulher, sabe como a mulher barbada tinha a mulher obesa, ou o homem obeso. E desde lá que vem essa questão da restrição alimentar. Então, é um livro muito interessante por conta disso. Também a gente começa a perceber, muito legal, e de onde vem a própria gordofobia, né? Como ela é antiga, ela não é de agora. Agora a gente fala sobre isso, mas ela existe desde muito tempo. É muito interessante, gostei da dica, vou procurar para ler. Eu acho que é voltado mais para a parte antropológica, né? Pelo que você... Exatamente. É voltado também muito para o público da nutrição, porque vai falar dessas questões nutricionais, né? Mas para a gente que trabalha com o corpo, com a própria compulsão, ele traz esse apanhado, sabe? De onde vem esse preconceito com a obesidade, e a gente nem pode chamar de obesidade, a gente chama até de um sobrepeso, porque você fica fora do padrão, logo você é gorda. É isso que falam, né? É bem interessante. Eu acho que você com certeza tem muito mais know-how para falar do que eu, mas o que eu percebo, né, e eu leio um pouquinho também sobre comportamento, é que todo mundo quer fazer parte de um grupo, né? Todo mundo quer estar inserido dentro de algum grupo, seja o grupo da escola, seja o grupo da faculdade, seja o grupo dos que não consomem lactose, e eu acho que essa autocobrança de estar inserido em algum grupo acaba gerando também muitos problemas, mas você com certeza tem mais know-how do que eu para falar sobre isso. Exatamente. Os transtornos alimentares, eles começam muito na adolescência, porque é justamente nessa fase em que os adolescentes eles estão deixando um pouco os pais, assim, quer dizer, antes eram os pais que tinha toda a informação e a autoridade, e aí eles vão para um pertencimento. E aí o pertencimento vai de todas as maneiras, né? Então, é o gordinho, é o magrinho, eles vão para validar até, né? Um validar o outro. Então, eles vão se unindo aí através de grupos. E é a partir daí mesmo que começam as restrições alimentares, pensando no emagrecimento para se encaixar num padrão. Porque, assim, sempre que você for procurar uma pessoa de sucesso, vamos pensar sucesso mídia, né? Televisão, modelo, enfim. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa que ganhou dinheiro, são magras. Então, a magreza, ela fica associada ao sucesso. E aí, ao contrário, você pega filmes antigos. Então, a gente não vai falar de agora, porque agora tem toda essa questão da gordofobia, do respeito, que é muito legal, muito bacana, mas os filmes mais antigos, os gordinhos, eles eram um motivo de chacota, né? Era um motivo da piada. Se você, enfim, pode pegar programas um pouco mais antigos. E aí, o que acontece? Para o que eu consigo mudar? Eu consigo fazer uma dieta e mudar meu corpo para encaixar num padrão. Então, é daí que as coisas começam. Tentando se enquadrar tanto nos grupos como nos padrões dessa ditadura, né? Dos padrões de um corpo perfeito. Entendi, é verdade. E como que eu, por exemplo, eu posso me não auto-diagnosticar, mas como que eu tenho que ficar receoso se eu estou... se perceber se eu estou desenvolvendo ou não compulsão alimentar. Quais são os sinais que eu... Tá. A gente tem dois tipos, não são dois tipos, mas um é um transtorno de compulsão alimentar, que é um problema psiquiátrico para ser tratado.
E aí temos uma compulsão alimentar. E isso pode acontecer em qualquer momento para qualquer pessoa. Então vamos pensar assim, o que tem de pano de fundo da transtorno de compulsão alimentar, e mesmo da compulsão, que não é o transtorno, é a parte emocional, né? Então, gatilho emocional para a compulsão, para as compulsões, é o emocional. E aí, como é que a gente se percebe? Como é que a pessoa vai se perceber? Ela vai se perceber muito pelo sofrimento que vem depois de comer. A comida, ela precisa ser algo prazeroso, que ela, na hora que eu sento para comer com amigos, familiares, aquilo me traz prazer, lembranças bacanas. Daquele encontro eu vou ter lembranças bacanas. Se após comer, e aí você vai comer uma quantidade maior, isso a gente percebe, a pessoa vai se perceber, vem um grande sofrimento por trás, acende uma luz amarela. Tem algo aí que não está muito legal. Uma outra maneira de se perceber é quando você, frente a outras pessoas, a pessoa faz uma dieta, entre aspas. Então vai comer tudo o que é socialmente aceito. Vou comer uma salada com grelhado, prefiro doce, uma fruta de sobremesa ao invés de doce. Só que aí escondido eu como aquilo que eu não comi ali, perto de meus familiares e amigos. Entendi. Eu estava lendo aqui um comentário aqui da Thaís, ela disse que ela tem ansiedade. Quando estou alterada, às vezes tenho muita vontade de comer e às vezes não tenho vontade de comer nada. Eu estava lendo sobre a diferença de ansiedade e de estresse. Você me corrige se eu estiver falando besteira e se eu estiver errado. Na verdade, o que gera a vontade de comer não é a ansiedade, é o estresse. Porque o estresse, ele causa na gente aquela sensação de fuga, né? De ou eu encaro ou eu fujo. Porque assim, eu convivi com uma pessoa que teve crise de ansiedade e eu não conseguia enxergar em que momento ela ia comer, porque quando ela tinha crise de ansiedade, era um desespero tão grande que eu pensei, uma pessoa que tem crise de ansiedade, ela não vai sentir vontade de comer, ela vai sentir várias, não sei se estou falando besteira, ou se também pode acontecer na ansiedade, mas o que eu entendi o que gera a vontade de comer ali sem controle é mais o estresse, porque você está estressada por algum motivo e você acha que aquilo é uma ansiedade e você desconta onde? Na comida. Estou falando besteira ou tem algum... Tá, de novo, né, transtorno de compulsão alimentar, principalmente, ele tem várias vertentes, muitas peculiaridades, assim, que é muito legal. Entre os transtornos alimentares, a gente conhece a fome emocional, que é um pouco disso que você está falando, né? Não necessariamente ansiedade e estresse. Por quê? Porque é esse nome que as pessoas conhecem para ela falar do que está sentindo. Então, por que você comeu? Eu estava ansioso. Só que quando você começa a fazer um tratamento, ou mesmo se a pessoa começa a se perceber, por trás disso que ela chama de ansiedade, tem várias emoções. Então pode ter uma tristeza, porque ela de manhã brigou com o namorado e à noite aquilo que ela está chamando de ansiedade é a tristeza. Pode ter uma raiva, o meu chefe me deu uma bronca e eu não pude responder, isso gerou raiva. Então, assim, precisa a primeira parte de tudo, é identificar e se conhecer para conseguir nomear aquilo que está sentindo. Para não ficar tão generalizado, né, em estresse e ansiedade, porque aí a gente generalizou. E os gatilhos para compulsão, como eu falei, eles são emocionais. Então, pode ser que nesse momento que ela chamou de ansiedade, foi uma raiva, e é muito interessante também. Aliás, a gente podia ficar aqui umas 3 horas falando. Que é muito legal. Algumas emoções, elas são gatilhos para a compulsão, ou para comer muito. Algumas outras emoções, a pessoa pode perder o apetite, porque não é ela que vai fazer comer demais. Então, assim, quando eu fico triste, vou falar eu, Valesca, quando eu fico triste, eu não consigo comer, eu perco o apetite, né? Agora, se eu estiver ansiosa, e ansiedade a gente pensa de 2 maneiras, eu posso estar ansiosa para ir para uma festa e eu posso estar ansiosa para fazer uma prova, né? Ansiosa para ir a uma festa, um grande evento, me dá vontade de comer. Então, percebe? Assim, então eu posso pensar que, no meu caso, a emoção que faz eu comer mais está ligado à tristeza. Aliás, desculpa, está ligado à alegria, que é a ansiedade para ir numa festa. Entendi. Muito bom. Muito bom.
Então, falando sobre o transtorno propriamente dito, é a sigla, né? Transtorno de compulsão alimentar, é o TCA. Transtorno de compulsão alimentar, isso. Isso, né? Se joga no Google, as pessoas conseguem encontrar informações sobre isso, Conseguem encontrar informação sobre isso. E é diferente, né? De bulimia para anorexia ao TCA, sim, né? E sim. Qual que é a diferença? Então, eu vou falar alguns critérios de diagnóstico que acho que as pessoas também podem se identificar, né? O transtorno de compulsão alimentar, ele é caracterizado pela ingestão de uma quantidade de alimento que é muito maior do que uma pessoa uma outra pessoa comeria na mesma situação, né? Então, assim, eu cheguei em casa e tomei 2 potes de sorvete. Poxa, 2 potes de sorvete é muito. Outra pessoa nessa situação não comeria. Isso precisa acontecer de 3 a 4 vezes por semana. Depois que eu comi, eu sinto uma sensação, a gente chama de emoção negativa, porque às vezes nomear como culpa, a pessoa fala, não foi culpa, mas fica uma sensação negativa, uma emoção negativa. Então pode ser tristeza, culpa, raiva, uma sensação de falta de controle, quer dizer assim, puxa, eu podia ter parado na primeira taça, mas eu comi 2 potes. Comer escondido também é uma outra característica. Tudo isso seguidos de um pensamento que fica ruminando ali, né? Por que eu fiz isso? Eu podia ter parado. Então, é um pensamento de eu podia ter me controlado, mais uma emoção negativa. A sensação de culpa, né? Sensação de culpa. De que por que eu fiz e ficar se martirizando, né? Eu acho que quando as pessoas estão... Pode falar. Não, é porque eu digo culpa quando você pergunta para a pessoa assim, né? A pessoa procurou o tratamento, está na minha frente, eu falo, mas você sente culpa ao comer? Ela fala, não, culpa não. Porque ela vai associar isso a qualquer outra coisa e a palavra culpa não vai sair. Então, como é que sentiu? O que você sente? Assim, você fica com uma sensação de falta de controle, por exemplo? Você ficou triste, né? Porque, enfim, é uma emoção que não é gostosa de sentir. E uma coisa interessante é que as pessoas elas têm muita dificuldade de reconhecer emoções, né? Eu falo por experiência própria. Às vezes eu não sei o que eu tô sentindo. E parece ser assim, mas é impossível você não saber. Não, às vezes você não sabe nomear o sentimento. Você tem a sensação, mas você não sabe nomear o que é aquilo. Se aquilo é raiva, se aquilo é ódio, se aquilo é tristeza, se aquilo é ansiedade, se aquilo é alegria. Quer dizer, acho que a alegria é mais fácil, né, de você identificar. Alegria e tristeza é mais fácil, mas os outros sentimentos, pelo menos eu tenho bastante dificuldade de identificar quando eu tô sentindo o quê. Sim, mas não é só você, viu, Anderson? Até eu vou falar por mim que foi o ano retrasado, a gente fez um workshop de habilidades sociais e aí tem um teste, né, que o profissional aplica, que o psicólogo aplicou, que era para identificar as emoções, enfim, era uma tarefa lá. E aí quando eu olhei, eu falei, opa, pera um pouquinho, eu não estou conseguindo dar nome, eu trabalho com isso falando de emoções especificamente há 11 anos, né? Então não é fácil, porque nomear as emoções é algo aprendido. Então desde quando a criança chora, e isso é interessante também, né? Quando a criança chora e a mãe fala, olha, você ficou triste? Poxa, que ela fala, nessa situação eu fiquei triste, né? Então a criança se joga no chão, tá tendo um ataque de raiva. Se a mãe falar assim, poxa, não fica com raiva, aí ela vai falar, então isso é raiva. Só que tem umas emoções que elas são proibidas. Ninguém chega em casa e falou que teve um ataque de ira no colégio, na escola, e a mãe fala, poxa, é válido ficar com raiva nessa situação, é isso mesmo, meu filho. Não, normalmente as mães falam, como assim, você ficou raiva do seu amigo? É feio, porque raiva é feio sentir, né? Eu costumo dizer que até lá nos 10 pecados capitais tem lá, raiva, ira é um pecado capital. Então como é que eu vou me permitir sentir raiva? E aí tem uma coisa que é mais muito, né? E tem uma coisa que é mais interessante também. E se eu fiquei com raiva da minha mãe, eu posso? Não posso. E aí, se eu não posso, o que eu faço com a raiva? Como? Porque eu tenho que abafar aquilo que eu estou sentindo, que é em relação à minha mãe. E é normal a gente ficar com raiva da mãe, né? É normal a mãe ficar com raiva do filho, né? Não existe aquele amor, eu vou padecer no paraíso, ele até existe, mas no meio desse paraíso aí tem bastante raiva.
Sim, com certeza. Não Minha mãe tá aí assistindo. Então, depois você pergunta para ela se assim é tudo lindo. Não, mas tem vezes. A mãe que acorda de noite, muitas vezes com o bebê chorando, poxa, às vezes ela fala, dava para ficar um pouquinho quietinho só para eu dormir um pouco mais. E aí você perguntar, ela ficou com raiva do filho? De jeito nenhum. Mas ali o que estava por trás disso pode sim ser uma raiva. Esse é o desafio, né? Da gente aprender a reconhecer os sentimentos e eu acho que as pessoas elas acabam descontando, não sei se a palavra certa é descontar, mas na comida devido à recompensa, né? Porque ela come e aquilo vai trazer prazer momentâneo para ela. Então aí a gente está falando agora de liberação de hormônio e tal, de uma coisa mais fisiológica e acredito que esse é o motivo ela não faz isso, vou comer porque eu quero que libere mais serotonina, mais dopamina, não, ela come porque inconscientemente o ato dela comer aquilo naquele momento vai trazer para ela felicidade, mesmo que daqui a pouquinho ela se sinta triste por ter comido tudo aquilo, mas nesse meio tempo entre ela comer e se sentir triste, ela sente uma felicidade ali, porque se aquilo não fosse bom para ela, não se sentisse bem, eu acredito que ela não faria. Eu costumo chamar de comida um analgésico da alma, né? Porque, na verdade, a pessoa nem troca uma... Porque, vamos pensar assim, quem tem compulsão alimentar, o ato de comer não é prazeroso, né? Não é prazeroso porque acabou o episódio, ele acabou de ter o episódio, você pergunta o que é que você comeu, muitas vezes a pessoa não lembra, porque é muito rápido. Às vezes a comida está misturada, mistura doce com salgado, pega feijão frio da geladeira, por exemplo, né? Então, como eu costumo dizer da comida, ela é um analgésico que naquele momento eu desfoquei do meu sofrimento e foquei na comida. Só que isso não é uma droga, obviamente, mas é como a sensação da droga, né? Dá uma fissura, aí eu preciso de alguma coisa para parar, né? Quem usa cocaína precisa da cocaína para sair da fissura. É mais ou menos uma comparação comportamental da comida com uma droga, sabe? Entendi. A gente não pode falar de maneira nenhuma que comida ela é viciante. Ela não tem esse poder de viciar. Mas a comparação acho que fica didático. Sim, muito. E como que quando o paciente chega lá no teu consultório, né, você já diagnosticou que ele está com TCA, quais são os primeiros passos para iniciar o tratamento? Então, o primeiro passo é convencer o paciente de que ele tem TCA, porque é difícil a pessoa, e às vezes a pessoa tem há 20 anos que ela come desse jeito, e é difícil ela pensar que vai ter que mudar o comportamento dela alimentar. Também são pessoas isso é uma característica, que são pessoas que passaram muito tempo da vida tentando emagrecer. Então elas conhecem as dietas todas que você puder imaginar. E conhece até mais que um nutricionista, porque às vezes ela sabe a caloria de uma bolacha de água e sal para outra. E aí se perguntar para você agora, falar qual é a bolacha de água e sal que tem menos caloria, de bate e pronto não vem, né? Não. Então esses pacientes sabem, porque eles viveram a vida inteira em dieta. E aí o que acontece? O primeiro passo para o tratamento da compulsão alimentar é normalizar essa compulsão, né? Então, normalizar a alimentação. Então não existe alimentos proibidos na compulsão alimentar, porque não é uma dieta. E aí, qual que é o nosso papel de psicólogo tratando compulsão alimentar? É com que ele entenda que o que ele tem fez mal para ele, né? E emocionalmente causa um grande sofrimento. E tirar dessa pessoa, né, modificar o pensamento de dieta, porque é tanto tempo fazendo dieta que comer um pão francês no café da manhã passa a ser um absurdo, né? Então, um pão francês significa 2 quilos na balança, que não é verdade, né? A gente sabe que não é um tipo de alimento que engorda, é um conjunto, né? Sim. Então, na parte psicológica é isso, é desmistificar, ajudar a desmistificar e a mudar esse pensamento de dieta, que é muito, muito forte nesses pacientes. E acho que uma coisa importante, né, você falou,
não tem uma dieta, né? Você não pode prescrever uma dieta quantitativa para esse paciente. Para quem não sabe o que é dieta quantitativa, é aquela dieta que você coloca lá o número de porção, o tamanho, que é mais voltado para a quantidade do que necessariamente para a qualidade dos alimentos. Então, nesse caso, proibido fazer esse tipo de dieta, né? Tem que ser uma dieta... A gente fala dieta, mas não gosto nem de usar a palavra. Tem que ser um plano alimentar qualitativo, né? Prezando a qualidade dos alimentos, não necessariamente a quantidade desses alimentos. Que no início do tratamento nem existe essa... Na verdade, não é que não existe, que também o nutricionista não vai falar para a pessoa que ela pode comer um hambúrguer todos os dias, né? Óbvio que não. Mas ele vai normalizar essa alimentação, porque não é comer um hambúrguer no final de semana que vai trazer um ganho de peso gigante, mas a associação desses pacientes o hambúrguer vai me fazer ganhar peso, né? Então, eles não têm plano alimentar. Então, é um diário alimentar. O diário alimentar é um diário, né, uma folha, enfim, que a gente passa para o paciente, o nutricionista passa, em que ele vai classificar, vai anotar tudo que ele comeu, e ele vai começar classificando o que ele acha que é compulsão e o que não é, e tem uma coluna que é para identificar pensamento e o que ele sentiu ao comer. Então, para nós psicólogos, é o que vale, é o que pensou e o que sentiu, mas também o momento que ele estava comendo. E o que estava comendo, porque às vezes acontece muito, né? Que a coisa mais gostosa para o brasileiro no café da manhã é um pão francês com manteiga e café com leite. E qual é a primeira coisa que o nutricionista tira quando a gente vai lá fazer uma consulta? O pão francês. Não deveria. Mas não é isso? E aí vamos lá, então você vai comer tapioca, um ovo mexido, um pão integral, quer dizer, o pão francês, ele é o vilão, não tarde. E aí o que acontece com alguns pacientes que têm essa cabeça de dieta? Não consegue comer a tapioca lá no início, não consegue, não tem paladar para aquilo, então não toma café da manhã. E uma outra coisa que é bem interessante também para a compulsão, que é importante na verdade, é o tempo que fica sem comer. Então, se a pessoa ficar muito tempo sem comer, ela vai ter uma compulsão. Assim, é quase que uma regra matemática. Você fez um comentário, né? O nutricionista, ele troca o pão francês pela tapioca e na maioria eu, por exemplo, não conheço ninguém, a não ser acho que no Nordeste, que come uma tapioca com manteiga. Geralmente as pessoas colocam na tapioca peito de peru, queijo, requeijão, maionese, e aí quando no final das contas aquela tapioca ficou muito mais calórica. Do que o pão francês, né? Mas é uma discussão mais nutricional da coisa. Sim, é mais quantitativa da nutrição, né? Eu ouço, né, os profissionais falando disso, eu sigo alguns que aderem à dieta, assim, o que vale é a qualidade dos alimentos, não a quantidade, e não necessariamente trocar uma coisa por outra. Você pode comer pão francês, se você gosta de chocolate, você pode comer chocolate, mas você não vai comer todos os dias, você não vai comer toda hora, você não vai comer pão francês. Nem comer a barra inteira. Isso. Então, essa linha é uma linha que eu respeito mais, que eu gosto, porque eu acho que quando a gente olha para o ser humano como um ser complexo, você vai dar uma lista. Tem algumas pessoas que funcionam assim, você precisa dar a lista e ela vai seguir aquela lista que você deu. Sim. Alguns seres humanos, outros não. Então, assim, você tem que trabalhar a reeducação alimentar, que não é uma coisa simples. A gente falando, parece que as pessoas sabem o que é bom e o que não é. Né? As pessoas sabem, por exemplo, que o cigarro faz mal, que o cigarro pode causar efizema pulmonar, pode causar câncer no pulmão. Só que as pessoas fumam. Né? Então, a gente sabe que as informações estão aí e que as pessoas sabem o que é bom e o que não é, mas que às vezes elas não conseguem escolher o que é bom. Né? Elas precisam de uma ajuda, elas precisam de um incentivo para aquilo, né? Sim. E o que eu acredito bastante também é que né? Assim, nós que trabalhamos com compulsão alimentar, com transtornos alimentares, é que não dá para você colocar um alimento como proibido e nem classificar esse alimento como um vilão. Né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente, só para ilustrar, que ela gostava de comer Nescau com
ela era uma educadora física, foi bem interessante, ela tinha compulsão alimentar, uma educadora física, que por conta da profissão, ela não tinha sobrepeso. Mas ela também não conseguia se encaixar num estereótipo de personal, né? Porque são mais definidos, ela não conseguia se encaixar lá. Então, mas o café, o que ela gostava? Era de pão, bisnaguinha com manteiga, com leite e Nescau. Isso ela colocou como proibido. Então, tudo que é proibido faz com que a pessoa pense mais naquilo, porque ela tem que lembrar que ela não pode comer. E o que a nutricionista fez na ocasião? Ela normalizou. Você pode tomar café da manhã com a bisnaguinha e o leite com Nescau. Depois de um tempo, aquele leite com Nescau deixou de fazer sentido, porque ele já não era mais proibido. Ele estava lá à disposição. Ela poderia comer, a hora que ela quisesse, no café da manhã, enfim. Quando ela quisesse, o Nescau ia estar lá. Então, é muito interessante como funcionam as dietas restritivas, porque você coloca o alimento como proibido e eu tenho que pensar todos os minutos da minha vida que eu adoro chocolate, mas eu não posso comê-lo. E o nosso cérebro não entende o não, né? Não. E é aí que desanda o plano alimentar do nutricionista. A cabeça humana é muito louca. Eu adoro. Adoro ler sobre, estudar sobre. Daqui a pouco você vai estudar psicologia. Eu falei que eu não quero fazer mais uma faculdade. Mas eu acho muito legal isso. Bom, você falou sobre como a pessoa pode se identificar se ela está desenvolvendo sintomas, né? Como que é o início do tratamento e no meio, é normal as pessoas terem recaídas ou não é normal? Como que funciona durante o tratamento de TCA? É normal, até porque o objetivo do tratamento é que a pessoa não tenha mais compulsão alimentar ou que ela reduza 90% da compulsão. Mas é muito normal, no meio do caminho, a gente chama de lapso, né? Porque na compulsão alimentar, o número, a percentual de pessoas que se curam é bastante grande. Mas isso não vai impedir que depois que ela terminou o tratamento, que tenha algum acontecimento importante na vida dela, triste ou enfim, e ela tenha um lapso, que não necessariamente vai ser uma recaída, ela não vai voltar àquele comportamento anterior. É muito difícil acontecer isso. E você tinha me perguntado, desculpa que eu agora que eu me lembrei, da diferença entre compulsão alimentar e bulimia, né? O transtorno de compulsão alimentar tem essa grande ingesta de calorias, né, de uma grande quantidade de alimentos, só que não tem um comportamento compensatório. Já na bulimia tem um comportamento compensatório. Então, tem a mesma compulsão, a gente pode pensar na mesma compulsão, só que a pessoa que tem bulimia, ela vai tentar algum artifício para tirar aquela quantidade de calorias que ela ingeriu. Então, ela pode vomitar, ela pode fazer muitos exercícios, pode tomar alguns remédios que ela acredita que está eliminando a comida. Então, a diferença de um para o outro é o comportamento compensatório, que na bulimia tem e na compulsão alimentar não tem. Entendi. Faz uma... Eles são meio que caminham juntos, mas cada um tem a sua especificidade, seria mais ou menos isso. Exatamente. Mas o perfil dos pacientes bulímicos e compulsivos é diferente. Então, tem um perfil psicológico que é diferente. Na bulimia, eles são mais exigentes, eles são tem uma personalidade mais forte, acho que assim dá para entender, sabe? São muito rígidos. Já na compulsão, eles tentam ser organizados, a pessoa tenta ser mais rígida e controladora, mas, no entanto, ela não consegue, né? Então, não só... E quando você faz essa anamnese no paciente que chegou para o consultório, ela não é só desorganizada na alimentação, tem outros fatores da vida dela que também são desorganizados. Entendi. E chega a utilizar medicamento para o tratamento? Depende do caso, depende do nível, não sei se está dividido em níveis ou não, ou só o tratamento
psicológico, com nutricionista, consegue... Medicamento para compulsão alimentar não tem. Né? Então, medicamento que vá diminuir a compulsão alimentar, não. O que os psiquiatras medicam? A comorbidade que vem com a compulsão alimentar. Então, comorbidade é uma doença que acompanha uma outra, né? Então, ele vai medicar para um possível transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, mas não para a compulsão propriamente dita. Que geralmente as pessoas que desenvolvem compulsão, elas têm uma comorbidade. Não todas, tem pessoas que só têm a compulsão alimentar. Tá. E elas são menos difíceis de tratar. E o perfil é geral, outros são mais obesos, são mais magros, ou são pessoas... pessoas... é geral. Geral também, perfil não tem geral. uma... O que eu tenho, assim, na minha experiência, é que quem procura ajuda são pessoas que têm... Acho que Valesca deu uma travada. A gente aguarda ela voltar. Valesca, você tá me ouvindo? Ela saiu, mas ela volta daqui a pouco. Vocês estão gostando do nosso bate-papo? Pode mandar perguntas. Tem uma caixinha aqui do lado, ó, que tem sinal de interrogação. Manda pergunta por aí. Ela já tá voltando. Acho que a internet tá meio instável. Não, você sabe que entrou uma pessoa, você viu? Não. Sei, que estranho, não sei se caiu e aí alguém ficou... Mas tinha... Você entrou uma travou. pessoa na linha. Você travou ou alguém te ligou. Se alguém te ligou, dá uma travada também. Pode ser que não apareceu aqui, mas desculpa. Que isso, fica tranquila. Continua lá. Só retoma pra mim mesmo que eu tava falando? Você estava falando preocupada? Que não tinha perfil de se era obeso. Sim. As pessoas que mais procuram tratamento são os que têm sobrepeso ou obesidade. Mas não é todo obeso que tem compulsão alimentar e nem todo compulsivo que é obeso, né? Mas isso fica muito associado quando vai procurar ajuda. Entendi. É interessante saber disso porque as pessoas talvez tenham essa visão de que, eu sou magrinho, eu como bastante e não tem problema. Ou eu como descontroladamente, mas não tem problema porque meu corpo é definido. E não é isso que acontece, né? Ser obeso não significa que você é compulsivo. E é o que você disse, né? E ser compulsivo não significa que você vai ser obeso. Sim, que era o caso dessa personal. Ela não era obesa, ela não tinha sobrepeso, mas ela não conseguia ficar aí com o corpo de personal que ela achava que seria importante para ela. E tanto que ela não terminou o tratamento, né? Ela abandonou. Mas também não se curou, abandonou e... Não, ela abandonou, não se curou. Foi abandono. E qual que é o perfil financeiro? Não tem também. As pessoas não tem. De todas as classes são... Todas as classes, de todas as raças, não tem um perfil para isso. Aliás, para os transtornos alimentares, né? Porque tem uma crença, assim, até do senso comum, de que os mais pobres não desenvolvem transtorno alimentar, que não é verdade. Também tem. Eu imagino. Se a gente for analisar que muitos dos transtornos, eles podem vir da experiência de vida daquela pessoa, da infância, né, de alguma coisa que aconteceu ali que ela só foi descobrir na adolescência, talvez uma restrição, a família, você não pode comer isso, você não pode comer isso. Sim. Ela tem eu sempre conto essa história, né? Eu tenho uma prima que ela também é nutricionista e ela tinha uma cliente e a cliente nunca não conseguia emagrecer, não conseguia, já tinha feito várias dietas e tal, e ela foi conversando. E o que ela descobriu? Essa cliente dela tinha um irmão gêmeo, se eu não me engano,
E quando eles eram crianças pequenas, ela não comia de tudo, né? Ela tinha preferências alimentares e o irmão comia de tudo. E ela sempre ouvia a mãe falando que, porque o fulano come de tudo, fulano não sei o quê. Na cabeça dela, ela entendia o quê? Minha mãe gosta mais do meu irmão porque meu irmão come de tudo. E aí, durante ali a infância e a adolescência dela, ela foi, na cabeça dela era o quê? Eu preciso comer para minha mãe gostar de mim. Ela só foi se livrar dessa crença quando ela tinha, sei lá, 30 anos. Que ela entendeu que não precisava disso, né? Precisa comer. Mas tem uma história que é interessante de uma paciente de uns 2 anos atrás, acho que foi 2017, que foi lá do grupo que a gente faz no hospital. E ela tinha uma crença, que a gente foi descobrindo, né, durante o tratamento, de que se ela emagrecesse, ela era uma paciente pós-bariátrica, ela fez a cirurgia e por conta da compulsão ela voltou a engordar quase que o mesmo peso de antes da cirurgia. Então a crença dela era, se eu deixar de comer, se eu emagrecer, a minha avó não vai gostar mais de mim. Por quê? Porque a avó, que foi com a avó que ela se criou, dizia para ela, nossa, como você é linda, a vovó te ama, você é a gordinha da vovó e tal. Então não é só algo ruim que faz com que a pessoa desenvolva compulsão, né? Também isso era uma coisa boa, mas uma crença disfuncional, porque a avó ia continuar amando se ela emagrecer. E eu acho que isso é coisa de vó, né? Porque eu lembro quando eu ia na casa da minha avó, ela sempre queria que a gente comesse mais, né? A gente já estava satisfeito, mas para elas a gente tem que sempre comer mais. Sim. Então, talvez isso seja um dos motivos que, né? Não, mas já morar tá bom, com a avó engorda. Não aguento mais comer. Não, mas come, vai fazer comida no domingo, era 4 tipos de prato. Não, só arroz, feijão e a mistura já tava bom, não precisava ter tudo isso. Então, Anderson, mas isso também tem uma coisa que é muito legal. Por isso que eu falei, a gente podia fazer umas 3 lives aqui. A comida, ela tá relacionada ao afeto. Então, como foi que a gente aprendeu? Que quando chega alguém, ou para um filho, enfim, para um sobrinho, faça a melhor comida. Que eu sei que ele gosta, porque eu estou demonstrando o meu amor por ele. E as avós são as pessoas que mais demonstram afeto, né, através da comida, porque é isso, você chega lá, tem um banquete, porque assim, vou fazer tudo que meu neto gosta, porque ele nunca vem me visitar. E aí também tem uma coisa interessante, que é quando você passa por um momento muito difícil, uma perda, enfim, um momento que cada um, né, vai ter o seu momento difícil, a tendência de você recorrer a um prato, né, a um prato que eu digo, um tipo de comida, que te traz uma lembrança boa, porque aquela lembrança te conforta. Então, de você tentar resgatar esse momento de afeto, de amor, enfim, para te confortar. É bem interessante isso. É muito legal, né? Você falou, né, sobre a fome emocional, a fome física, né? A gente às vezes não consegue identificar, né? Porque que a gente, na verdade, a fome emocional você come e você não acaba com ela, né? Porque ela não está ligada ao nutriente em si. O que é a fome física? O que é a fome física? A fome física é quando você sente lá o estômago roncar, sente fraqueza, né? Aí seu corpo está dizendo, precisa de nutrientes. Isso é uma coisa física, sim, né? E a fome emocional não, é uma coisa que está aqui dentro da sua cabeça, que por mais que você coma, você não vai satisfazer essa fome, né? Parece que sempre você precisa mais, né? A fome emocional é aquele momento que a gente fala, nossa, que vontade de comer alguma coisa, assim. Eu acho que é chocolate, você come chocolate. Puxa, mas não passou a minha vontade ainda, né? Não, então acho que é uma pizza doce, aí você come a pizza doce. Porque você está tentando externamente entender, entre aspas, o que está passando internamente, né? A fome emocional, ela não tem como matar a fome emocional, como a gente mata a fome física, né? E acho que uma das coisas que a gente, né, tem uma outra linha da nutrição, que é você falou da nutrição comportamental, mas eu acho que também tem muito a ver com esse assunto, né, ou com a maioria das pessoas que, no mundo que a gente vive hoje dessa correria, que é o mindful eating, né, que é você comer com atenção, prestar atenção no que você está comendo. E uma coisa interessante é que
o nosso cérebro, quando a gente está comendo, por que a gente precisa mastigar bastante, né? Primeiro que é para você acelerar o processo de digestão, né? Que começa na boca. Sim. Então, quanto mais você mastiga, mais fácil para o seu estômago e para o intestino fazer todo o processo de digestão. Mas também para dar tempo do seu cérebro entender que você está satisfeito. Então, né, quando eu tô conversando com as pessoas, eu falo, ó, às vezes você quer repetir o prato, você acabou de comer, comeu, sei lá, em 4 minutos, e você já quer repetir o prato. Espera pelo menos, primeiro assim, comer em 4 minutos é muito rápido. Espera pelo menos 20 minutos, que é o tempo que o teu, né, o estômago, o intestino tem para avisar o teu cérebro que, ó, tô bem, ou, ó, preciso de mais comida. Então, às vezes, esse gap, né, de tempo, a gente não respeita às vezes. Porque você fala, não tenho tempo, tem 1 hora de almoço no trabalho, eu vou comer, vou ter que esperar 20 minutos para saber se eu estou satisfeito ou não. Então, as pessoas acabam exagerando, né, na hora do almoço, e no final fala, pô, tô até, né, não consigo nem andar de tanto que eu comi. Porque não teve esse espaço de aguardar para falar, ó, comunicar ao cérebro e falar, beleza, tô bem, não precisa mais de comida, ou não, preciso ir mais um pouco. Sim, mas o Mindful Eating, ele traz isso, né? Na verdade, é você prestar atenção no que você está comendo e saborear, sentir o gosto, qual é a sensação e tal. No dia a dia, a gente tem muita dificuldade de praticar isso, porque, de fato, você, mesmo que tenha 1 hora de almoço, você coloca que eu vou almoçar em 20 minutos porque eu tenho 40 para fazer qualquer outra coisa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, está em casa, você para 1 hora, é fácil voltar para o trabalho. Mas normalmente é assim que funciona. E aí o que acontece com os compulsivos? Eles não sentem sabor, porque é tudo muito rápido. E é muita coisa. Então a pessoa que come, assim, tem vários relatos, mas um pacote de sonho de valsa, eu não sei exatamente quantos bombons tem lá. Mas acho uma que pessoa 30. que... Eu acho que 30. Então, eu tive uma paciente que ela comia um pacote de sonho de valsa. Nossa. Sentiu o sabor, se percebeu o sabor, no primeiro. No último, ela já nem sabe, era uma coisa automática. E isso acontece com a bebida também, né? Porque os compulsivos, eles podem ser compulsivos com bebida, que não necessariamente é um alcoolismo. Então, na verdade, naquilo que a gente falou, né? Na fúria ali, que eu preciso de algo, eu preciso comer algo, se tiver cerveja, a pessoa gosta de cerveja, ela vai tomar cerveja. Ela vai tomar o que tem pela frente, porque é essa necessidade, é essa fissura que eu preciso aplacar. Não importa com o quê. Por isso que não importa o alimento. Muitas vezes é uma mistura deles. Eu conheço pessoas que vão em festas e parece que eles comem como se não houvesse o amanhã. E assim, e aí fala, mas pô, tô aqui, ou pagou o tudo incluso, ou é uma festa de alguém e fala, não, eu preciso aproveitar cada centavo que eu gastei. E ali, não sei, né? Ali eu acho que já não é que a pessoa é uma compulsiva, mas ela está tendo atitudes compulsivas. Sim. Então, isso acontece mesmo, e por isso que é importante o trabalho da psicologia, que é para a pessoa se perceber ali, né? E assim, o que importa mais, que é um treino, importa mais um prato gigante de comida, ou de arroz, feijão, um prato gigante, ou de quando você come algo que é muito gostoso, muito legal, muito saboroso, que tem todo em torno daquilo, enfim, um encontro e tal, e é aquele restaurante francês que tem só um pouquinho, vem todo caprichado, porque é isso, né? Não é ir para a festa só para comer. Eu vou para a festa que também vai ter a comida, mas eu vou para a festa para me divertir, eu vou encontrar pessoas. E isso tá, então o que eu paguei tá incluso todo essa socialização, divertimento, enfim, e não a comida em si. Eu lembro que quando eu era criança, que eu ia para as festas, né? Eu chegava em casa e eu queria comer, porque eu não comia nas festas. Porque estava mais preocupado em brincar, né? Isso. No meu casamento,
eu saí do meu casamento, né? Fui pra casa, eu parei num posto de gasolina e comprei uma batata chips para eu comer, porque eu não consegui comer no casamento. Sim, porque se divertiu, né, na verdade. Agora, também é uma coisa que a gente conversa com os compulsivos, com né, os que têm transtorno de compulsão, é que naquele momento da festa também pode exagerar. Por quê? Porque normalmente em festa, seja ela qualquer tipo de festa, mas em festa de criança que tem salgadinho, coxinha, bolinho de carne, são coisas que no dia a dia a gente não come. Então, naquele momento, tudo bem você exagerar. Não comer compulsivo, né? Que é diferente do exemplo que você deu. Mas tudo bem eu exagerar. Então, assim, tem algumas datas comemorativas que são pratos específicos. Então, Páscoa que tem o bacalhau. Tem pessoas que não têm o hábito de comer o bacalhau todos os dias, uma vez por mês, enfim, só vai comer aquele prato, o bacalhau feito daquela maneira na Páscoa. Então, ok você exagerar, né? Então é isso, é de quebrando estigmas e paradigmas em relação à comida. Muito, muito, muito legal, muito bom. Valesca, o Instagram ele acaba cortando a gente às vezes né, antes de acabar, eu não lembro que horas que eu entrei aqui, mas deve estar faltando uns 5 minutos para acabar esse nosso papo. Voou, tá, né? Voou, foi bem legal. Né? A gente vai falando, e a gente falou assim, 1% do que... do é que 1% de tudo que podia falar, exatamente. E então, acho que se alguém quiser fazer perguntas, agora é a hora. Né? Eu acabei fazendo algumas perguntas para você, mas a gente deixa aberto aí para o pessoal fazer perguntas. E a gente vai conversando enquanto eles não fazem perguntas. Mas tem pouco tempo também, as pessoas ficam com receio aí das perguntas. Não, pode fazer a pergunta. Tem aqui, ó, tem um Júnior, ele falou que ele viu você na TV. Ele é lá de Pernambuco. Bom, provavelmente você não vai lembrar dele, porque ele que viu você, não você. É ele que me viu, exatamente. Eu fiz um programa, dei uma entrevista para Bandeirante, para Record, puxa, eu nem vou me lembrar, mas foi um programa mesmo, no início da pandemia. Nem sabia, olha só. Legal. Tá lá no meu Instagram. Eu vou dar uma olhada lá depois. Para quem chegou no meio, no final, né, eu ia falar esse podcast, porque na verdade eu vou transformar isso num podcast, né? Eu vou mandar pro YouTube depois. Agora que o IGTV tá... Na verdade não tem mais live que fica 24 horas, né? As lives vão pro IGTV. Então eu vou deixar, depois eu vou tirar ela para eu editar e depois eu coloco ela editado no IGTV, bem bonitinho. Tem algumas na fila, que eu tô soltando uma por semana. E é isso. Mas, bom, o pessoal tá com vergonha de fazer perguntas. Se você quiser fechar a tua parte, agradecer, fazer um merchan da sua... Onde que você atende? Eu atendo em Alphaville e atendo em Higienópolis, mas agora tá tudo online, né? Então eu também faço atendimento online. No meu Instagram tem bastante informação, falando muito sobre a compulsão, tem bastante. Hoje a gente colocou um post lá falando da gordofobia, que isso também pode ser um gatilho para ter as compulsões, porque, de novo, a gente não falou sobre isso, mas essa mudança, querer mudar o corpo, gera uma dieta restritiva que pode ter a compulsão, enfim. Mas eu queria te agradecer, porque é sempre bom falar sobre isso, quanto maior número de pessoas ficar sabendo, porque é um transtorno relativamente novo, então as pessoas não sabem que estão passando por isso, mas assim que se perceber, então pensar assim numa dica geral, né? A comida ela não deve trazer sofrimento. Então se de alguma maneira o ato de comer está sendo com sofrimento, procurar ajuda, né? Então eu fico disponível, no Instagram pode fazer pergunta, o Ambulim, o Instituto de Psiquiatria, lá no site do Ambulim, a gente aceita uma vez por ano, vai fazer a inscrição, né, para o tratamento, só que o tratamento dura um ano todo, então só começa de novo agora em dezembro. Enfim, fico à disposição e te agradeço mais uma vez, foi ótimo o nosso papo. Que isso, eu que agradeço você por ter aceitado, né, participar desse bate-papo. Eu toda semana estou convidando um profissional de uma área diferente, mais voltado para a área da saúde, para falar sobre
saúde, qualidade de vida, atividade física. E acho que é isso. Mais uma vez eu agradeço, Ótimo. Valesca, Obrigada pela a sua você. disponibilidade. E quando você quiser também me convide, estou aí à disposição para a gente falar sobre outro assunto, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo, Obrigado, tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.